Boa noite. Nessa aula de hoje, vamos falar dos motores monofásicos de indução, ou motor de indução monofásico. Essa é a primeira parte desse assunto. Bom, o motor monofásico de indução, ele está na família dos motores assíncronos de corrente alternada. Como máquina girante e de porte, o motor monofásico perdeu seu campo quando potências maiores foram sendo requisitadas. Aí ele perde terreno e perde muito para os motores trifásicos de indução. Aliás, motores trifásicos são assuntos da próxima aula nossa. Então, os motores trifásicos, quando o assunto são grandes potências, quando grandes potências são requeridas, os motores trifásicos, principalmente os de indução, tomaram o lugar do motor monofásico e de outros motores também. Então, a aplicação do motor monofásico de indução fica restrito a poucos CV, poucos cavalos de força, ou até fração de CV. Na maioria dos casos são frações de CV, não chega nem a 1 cavalo, a maioria dos motores monofásicos que se utilizam. Então, mesmo nessa faixa de potência mais baixa, se tiver disponível uma instalação trifásica no local onde eles forem ser utilizados, é muito mais viável utilizar o motor de indução trifásico no lugar do motor de indução monofásico. Mas vamos às aplicações onde se justifica utilizar esses motores de indução monofásico. Por exemplo, pequenas aplicações domésticas, como eletrodomésticos, por exemplo, máquina de lavar, por exemplo, automatização de portões, bombas d'água de pequena potência, citando apenas 3 exemplos aí. Então, o mercado para esses motores ficou bastante restrito. Então, ele perdeu a sua posição no mercado das máquinas elétricas. Para grandes potências, ele é muito caro. Mais pesado, mais difícil de se fazer, de se construir. O controle de velocidade dele é mais difícil, ele é pouco flexível em termos de tensão de alimentação, então por isso ele está restrito a aplicações de pequenas potências. Bom, mesmo sendo considerado tecnologicamente obsoleto, ele está presente em quase todas as residências. Por exemplo, no motor da máquina de lavar, no motor da geladeira. Então, conhecer o funcionamento desses motores é muito importante para o engenheiro. E as ligações desse motor, como é que é a alimentação dele. Então, os profissionais da área elétrica precisam conhecer, mesmo que minimamente, sobre o funcionamento dos motores monofásicos de indução. Princípio de funcionamento dele. Ele opera pelo princípio da indução. Mas o estator desse motor não produz um campo magnético girante. Produz sim um campo magnético pulsante. E por esse motivo, o estator
permanece sempre uma mesma posição, variando os polos a cada ciclo da senoide. Então, você vai ter variações na intensidade do campo magnético, mas ele não gira. É um campo magnético estático. Então, ele é chamado de campo magnético pulsante. Então, vamos ter que recorrer a alguns métodos para permitir que esse motor comece a girar. A partir do momento que ele começa a girar, esse campo magnético pulsante consegue fazer com que ele se mantenha em rotação. Por exemplo, se nós ligarmos a alimentação do motor sem utilizar nenhum recurso para a partida, o rotor dele, ao invés de girar, vai ficar vibrando. Você só vai ouvir um ronco do motor. O motor vai ficar roncando e não gira. Se você pegar, mesmo com a mão, e forçar o eixo do motor a girar, isso se o motor estiver sem carga, né? Aí ele começa a girar e a partir dali ele rapidamente atinge a sua rotação nominal. Por exemplo, suponhamos que ele seja um motor feito para girar a 1.600 RPM. Ele está ali vibrando. Você vai lá, força o giro dele com a mão, aí ele rapidamente começa a girar na velocidade nominal de rotação dele. Se você girar o eixo dele no sentido horário, ele vai ficar girando no sentido horário. Se você girar para o sentido anti-horário, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, para o lado que você der a partida, ele vai continuar girando, tá? Então, sem o campo girante, não ocorre indução no rotor e, consequentemente, não ocorre o torque. Mas a partir do momento que o rotor começa a girar, aí você já vai ter uma interação entre o campo produzido no rotor por indução e o campo do estator, que é pulsante. Isso faz com que o rotor continue girando. Bom, mas seria muito pouco prático você precisar de aplicar uma energia mecânica externa, como a da sua mão, por exemplo, para fazer o motor começar a girar, né, para dar partida no motor. Isso não seria prático, né? Então, vamos ver a classificação dos motores de indução monofásico. Eles são classificados de acordo com os seus métodos de partida e, em geral, eles são referidos por nomes que descrevem esses métodos. Os modelos mais utilizados de motores monofásicos são os que nós vamos ver no slide seguinte. São o motor de enrolamento de fase dividida, motor de enrolamento com capacitores de partida, esse é o mais usual, motor de polo sombreado de estator. Esse aqui é um tipo muito utilizado nesses ventiladores de mesa. Ventiladores de coluna, tá? E esse aqui, o enrolamento com capacitor de partida, que é o mais utilizado quando se requer potências maiores de motores monofásicos de indução. Então, o motor possui dois enrolamentos no estator. O enrolamento principal, também referido como enrolamento de trabalho, ele é indicado pelo índice principal, normalmente ele está identificado nos esquemas, nos terminais de ligação como principal, e o enrolamento auxiliar ou enrolamento de partida, que é designado por AUX, né, de auxiliar. Então, no motor de indução monofásico, cuja sigla é MIN, motor de indução monofásico, os eixos dos enrolamentos eles estão deslocados entre si de 90 graus elétricos.
O enrolamento auxiliar cria um deslocamento de fase que produz, juntamente com o enrolamento principal, um campo girante e conjugado suficiente para a partida. Vamos ver o esquema do slide seguinte. Então, aqui nós temos o enrolamento de trabalho, o enrolamento principal. Tá? Aqui nós temos o enrolamento de partida, ou enrolamento auxiliar. Temos aqui um capacitor, temos aqui uma chave de partida, também conhecida como interruptor centrífugo ou chave centrífuga. Então, quando você alimenta o motor, você faz passar corrente pelos dois enrolamentos. Pelo enrolamento de trabalho e pelo enrolamento auxiliar. Esse capacitor é responsável por produzir uma defasagem entre a corrente dessas duas bobinas. Né? Essa defasagem produz um conjugado que vai fazer com que o motor inicie a sua rotação. Tem um torque inicial, aí o rotor começa a girar. Tá? Então, se eu tenho uma ligação dessa bobina aqui com uma polaridade, ele vai girar num sentido. Se eu trocar esses dois fios de posição aqui, esse com esse, ele vai girar no sentido oposto. Tá? Por exemplo, se no primeiro caso ele gira no sentido horário, eu trocando esse fio e esse aqui de posição, ele vai girar no anti-horário. Então, o capacitor é responsável pela defasagem ou defasamento da corrente no enrolamento auxiliar, que é também conhecido como enrolamento de partida. Então, quando o motor está perto de atingir a rotação nominal, aquele interruptor centrífugo, esse aqui, ó, esse interruptor centrífugo vai abrir. Isso acontece em torno de 70% a 80% da rotação nominal. Então, por exemplo, suponhamos que a rotação nominal do motor fosse 1000 RPM. Então, quando ele atingir em torno de 800 RPM, esse interruptor vai abrir. Tá? E aí ele desliga o capacitor e o enrolamento auxiliar. Né? Essa ação já garante o torque necessário para a partida do motor. Tem alguns motores monofásicos que utilizam somente um enrolamento defasado, sem o capacitor, mas esse tipo de motor tem um torque de partida menor. Ele só é indicado para motores que acionam pequenas cargas leves. Bom, detalhes construtivos dele. O rotor desse tipo de motor é chamado rotor do tipo gaiola de esquilo. Nós vamos estudar logo adiante esse tipo de rotor chamado gaiola de esquilo, inclusive por que ele tem esse nome, tá? Então, quando a gente for estudar esse tipo de rotor, vai ficar mais fácil de entender. Não vou tentar explicar nesse momento aqui. Bom, o motor completo, ele tem um capacitor de partida, que geralmente está na parte superior do motor, um interruptor centrífugo e um estator. Vejamos aqui nessa vista explodida. Aqui está o capacitor de partida, isso aqui é apenas uma capinha para ele. Está aqui a carcaça do motor. Dentro dessa carcaça está o estator, né? O bobinamento da parte que não gira do motor. O rotor desse motor não é bobinado, tá? Esse rotor não é bobinado, mas isso não significa que não exista corrente elétrica nele,
tá? As correntes são induzidas nesse rotor e é pela interação entre as correntes induzidas e pelo campo produzido pelas correntes induzidas e o campo do estator é que ocorre a rotação do motor, tá? Então nós temos aqui ventilador, rolamento, tampa dianteira, tampa traseira, rolamento do outro lado, platinado, interruptor centrífugo, né? Esse centrífugo aqui é um mecanismo que exerce uma força nesse platinado a partir do momento em que o eixo do motor atinge a rotação limite, tá? Então aí ele abre o contato do platinado. Bom, eu disponibilizei para vocês no portal um PDF com os links para a videoaula. Então, depois dessa videoaula, você vai seguir o link 2 lá para uma melhor compreensão, tá?